Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. E hoje a gente vai falar sobre sentimento visceral. E esse texto começa com o título Em Louvor do Sentimento Visceral. E ele fala o seguinte: o tumor de Elliot, que lhe crescia mesmo por detrás da testa, tinha o tamanho de uma laranja pequena. A cirurgia removeu-o completamente. Embora a operação tenha sido considerada um êxito, depois dela as pessoas que o conheciam começaram a dizer que Elliot já não era Elliot. Sofreram uma mudança de personalidade drástica. Outrora, um advogado bem-sucedido, Elliot tornou-se incapaz de se manter num lugar. A mulher deixou-o, tendo desbaratado as suas poupanças em investimentos infrutíferos, ficou reduzido a viver no quarto de hóspedes, em casa de um irmão. Havia algo de estranho em todo este problema de Elliot. Intelectualmente, continuava tão brilhante como sempre, mas fazia um péssimo uso de seu tempo, deixando-se enredar em pormenores sem importância. Parecia ter perdido toda a noção das prioridades. As reprimendas não faziam o mínimo efeito. Foi despedido de uma série de empregos. Embora aturados testes, ou acurados testes, tá? Porque é português de Portugal. Embora acurados testes intelectuais nada tivessem encontrado de errado com as suas faculdades mentais, foi mesmo assim procurar um neurologista na esperança de que a descoberta de qualquer problema neurológico lhe conseguisse o subsídio de deficiência a que se julgava com direito. Caso contrário, a conclusão parecia ser de que era apenas mais um mandrião a querer viver à custa da assistência social. Antônio Damasio, o neurologista que Elliot consultou, notou a falta de um elemento no repertório mental de Elliot. Embora tudo estivesse certo com sua lógica, memória, atenção e outras faculdades cognitivas, Elliot parecia não ter praticamente sentimentos em relação a tudo o que lhe acontecera. Sobretudo, era capaz de narrar os trágicos acontecimentos da sua vida de uma forma perfeitamente desapaixonada, como se fosse apenas um espectador daquelas perdas e derrotas do seu passado, sem o mais pequeno sinal de pena ou tristeza, frustração ou raiva face à injustiça da vida. A sua própria tragédia não lhe causava qualquer dor. Damasio ficou impressionado com a história de Elliot, mais impressionado do que o próprio Elliot. A origem desta inconsciência emocional, concluiu Damasio, fora a remoção, juntamente com o tumor, de uma parte dos lóbulos pré-frontais de Elliot. Com efeito, a cirurgia cortara as ligações entre os centros inferiores do cérebro emocional, especialmente a amígdala e os circuitos relacionados, e as capacidades pensadoras do neocórtex. O pensamento de Elliot tornara-se computorizado, conforme está aqui no livro, capaz de efetuar todos os passos no cálculo de uma decisão, mas incapaz de atribuir valores às diferentes possibilidades. Todas as opções eram neutras. E era este raciocínio totalmente desapaixonado que, na opinião de Damasio, se encontrava na origem dos problemas de Elliot. Demasiado pouca consciência dos seus próprios sentimentos a respeito das coisas originava um raciocínio deficiente. Esta deficiência revelava-se até nas decisões mais corriqueiras. Quando Damasio tentou escolher um dia e uma hora para a consulta seguinte, o resultado foi uma decisão total. Elliot arranjava argumentos a favor e contra cada dia e hora que Damasio propunha, mas não era capaz de escolher nenhum. Ao nível racional, havia razões perfeitamente válidas para aprovar ou rejeitar praticamente qualquer altura possível para a consulta. Mas Elliot não tinha a mínima noção de como se sentia relativamente a qualquer das datas. Faltando-lhe essa consciência dos seus próprios sentimentos, não tinha preferências absolutamente nenhumas.
Uma das lições a tirar desta indecisão de Eliot é o papel crucial que o sentimento desempenha na nossa navegação através da interminável sequência de decisões que a vida nos obriga. Se é verdade que os sentimentos demasiado fortes podem causar o caos no raciocínio, a falta de consciência dos sentimentos pode ser igualmente ruinosa, especialmente quando temos de pesar as decisões de que o nosso futuro largamente depende. Que carreira seguir? Se permanecer num emprego seguro ou mudar para outro mais arriscado, mais interessante? Com quem namorar? Com quem casar? Onde viver? Que casa ou apartamento alugar ou comprar? E por aí afora ao longo de toda a vida. Estas decisões não podem ser bem tomadas, tendo por base a racionalidade pura. Exigem uma espécie de sentimento visceral e a sabedoria emocional recolhida em experiências passadas. A lógica formal por si só nunca poderá ser a base para decidir com quem casar, com quem confiar ou sequer que emprego aceitar. Estes são domínios onde a razão sem sentimento se mostra cega. Os sinais intuitivos que nos guiam nesses momentos aparecem-nos sob a forma de impulsos límbicos vindo das vísceras. E aqui Damásio chama balizadores somáticos. Literalmente sentimentos viscerais. O balizador somático é uma espécie de alarme automático, que tipicamente nos chama a atenção para um potencial perigo decorrente de uma dada linha de ação. As mais das vezes, estes balizadores afastam-nos de uma qualquer escolha que a experiência nos diz ser prejudicial, mas também podem alertar-nos para a chamada oportunidade de ouro. Habitualmente não conseguimos, na altura, definir exatamente em que experiências específicas, ou quais experiências específicas dão origem ao sentimento negativo. Tudo o que precisamos é do sinal de que uma determinada linha de ação pode ser desastrosa. Sempre que um sentimento visceral se manifesta, podemos abandonar imediatamente ou prosseguir com mais confiança o curso que seguíamos. E deste modo, reduzir a nossa variedade de escolhas a uma matriz de decisão mais tratável. A chave para tomar boas decisões pessoais é, em suma, dar ouvidos aos nossos sentimentos. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.